Pesadelos. Todos nós os temos. Mas o que exatamente eles significam? Por que temos pesadelos? Existe algum significado psicológico por trás deles? Os pesadelos são a fonte de grande parte do horror que vemos em histórias, mitos, filmes e jogos. São um encontro com o lado negro do inconsciente, que muitas vezes inclui enfrentar alguns dos aspectos mais dolorosos de quem somos. E não sabemos o que é essa parte de nós mesmos, até que a confrontemos. Os pesadelos são diferentes dos outros sonhos, tanto em quantidade quanto em qualidade. São relativamente raros para a maioria dos sonhadores, mas a sua intensidade e vivacidade causam tal angústia que, ao contrário da maioria dos sonhos, temos dificuldade em esquecê-los. Despertam medo, ansiedade, agonia, constrangimento, melancolia ou grande desprazer. A palavra pesadelo também é usada figurativamente para descrever qualquer situação difícil ou assustadora. Alguns pesadelos são tão memoráveis que colorem a experiência de nossas vidas durante anos ou, na verdade, permanecem conosco por toda a vida. Muitos psiquiatras têm se concentrado na patologia dos pesadelos, que geralmente são considerados eventos psicológicos negativos que nos atormentam e perturbam o sono, causados por uma variedade de fatores externos e internos, como situações estressantes da vida ou memórias traumáticas. O foco é mitigar sua frequência ou eliminá-los completamente por meio de medicamentos. Porém, o problema é que a ênfase é colocada nas causas patológicas dos pesadelos, e não a preocupação com a finalidade deles. Pesadelos ocorrem por um motivo. Se nos concentrarmos na patologia e não no significado simbólico de um pesadelo, perde-se uma oportunidade valiosa. Os pesadelos são os sonhos mais substanciais e de vital importância e têm valor terapêutico. Eles nos acordam com um grito, como se todo o nosso conteúdo reprimido formasse uma bolha que se expande até estourar uma noite, e vivenciamos um pesadelo. Este acúmulo de tensão no inconsciente pode potencialmente ser expresso em sonhos anteriores a algo que deseja ser trazido à consciência. Depois de acordar de um pesadelo, somos obrigados a reconhecer os nossos conflitos inconscientes, mas tendemos a esquecê-los e a continuar a nossa vida cotidiana, sem saber dos danos psicológicos que causamos a nós próprios. Pesadelos são a terapia de choque que a natureza aplica em nós quando estamos muito inconscientes de algum perigo psicológico. Eles nos tiram de uma sonolência profunda e inconsciente sobre alguma situação perigosa. Como se o inconsciente dissesse: olha aqui, esse problema é urgente. A psique nos diz para acordar e enfrentar o que negligenciamos. A maioria dos pesadelos representa oportunidades de cura pessoal por meio da tão necessária liberação emocional. Existem motivos típicos de sonho relacionados a pesadelos ou sonhos de ansiedade, como cair, chegar atrasado ou despreparado para uma apresentação ou exame, perder um voo ou esquecer a bagagem, andar com roupas insuficientes, perder os dentes, sentir-se preso, incapaz de se mover ou fazer qualquer barulho, ferimento ou doença, encontro com monstros assustadores ou desastres naturais, etc. Esses motivos são muito comuns, mas de forma alguma suficientes para confirmar a existência de qualquer sistema na organização de um sonho. Um dos primeiros pesadelos remonta a Lilith, cujo nome em hebraico significa monstro noturno ou bruxa noturna. Segundo a lenda judaica, Adão, antes de conhecer Eva, tinha uma esposa demoníaca chamada Lilith. Ela desobedeceu a Adão, acreditando que como ambos foram criados do pó, ela era igual a ele. Lilith foi banida do Jardim do Éden e como vingança transformada em pesadelo ou lâmia, espectro noturno. Ela ficou conhecida como uma demônio perigosa e promíscua da noite. Uma lenda de origem posterior afirma que a cobra do Jardim do Éden era Lilith, associando-a ao diabo. Após o encontro de Adão e Eva com a árvore e a serpente, Adão absteve-se, entre outras coisas, de relações sexuais como forma de penitência. Durante este tempo, Lilith teve relações sexuais com Adão, dando à luz uma horda de demônios que vagavam pelo mundo. Assim começou o reinado de Lilith. As histórias de Lilith remontam à antiga Mesopotâmia, como no poema Epopeia de Gilgamesh, em que não existe apenas uma dessas figuras, mas vários demônios femininos que assombram mulheres grávidas, sequestram bebês recém-nascidos e envolver-se em relações sexuais selvagens com homens depois de prendê-los.
Lilith é a origem da súcubo, um espírito feminino maligno que se acredita ter relações sexuais com homens adormecidos. O incubo é a contraparte masculina. A palavra ego em pesadelo não vem de uma égua, mas sim de um termo anglo-saxão para um duende, velha bruxa, demônio ou demônio que se senta no peito das pessoas, causando-lhes pesadelos. Em nórdico antigo é conhecido como Mara. O prefixo noite foi adicionado para enfatizar que essas criaturas visitavam a noite. Em dinamarquês e norueguês, pesadelo pode ser traduzido como passeio de égua, enquanto em sueco é sonho de égua. Este fenômeno tem sido relatado desde a antiguidade até a modernidade em todo o mundo. Hoje é conhecida como paralisia do sono, que é diferente de um pesadelo na medida em que ocorre enquanto ainda estamos conscientes, mas incapazes de se mover ou falar. Isso pode acontecer quando você acorda ou adormece. As pessoas experimentam alucinações auditivas e visuais e sentem intenso terror e ansiedade. A pessoa vê entidades ameaçadoras e sente pressão no peito, dificultando a respiração, causando asfixia. Na saga nórdica Inglinga do século XIII, o rei Vanlandi foi um grande guerreiro que viajou por toda a terra. Ele prometeu à esposa que voltaria depois de 3 invernos, mas demorou 10 invernos para voltar. Sua esposa contratou uma feiticeira para lançar um feitiço para que ele voltasse ou seria morto. O rei desejava voltar com sua esposa, mas seus amigos e conselheiros proibiram-no, dizendo que era produto de bruxaria. Aí ele ficou com sono e disse que a Mara estava pisando nele. Quando os homens seguraram a cabeça do rei, ela pisou em suas pernas de modo que quase quebraram. Então os homens agarraram seus pés e o Mara pressionou a cabeça do rei até que ele morresse. Na Alemanha, esta entidade maliciosa é mais frequentemente chamada de Alp, uma palavra que está etimologicamente relacionada com elfo. No folclore, Alpes e éguas entram no quarto durante a noite para induzir um pesadelo ao sonhador. Mesmo que as janelas e portas possam estar bem fechadas e trancadas, elas ainda podem entrar pelos menores buracos, como o buraco de uma fechadura, que procuram com especial prazer. Em muitas histórias, um homem é montado por uma Mara todas as noites e é atormentado por ela. Certa manhã, ele decide fazer um furo na porta, tapar todas as frestas e fazer um pedaço de pau que caiba exatamente no buraco da porta. Ele sabia que as maras podiam entrar até mesmo por um buraco muito pequeno, mas não sair novamente se todas as aberturas estivessem tapadas. Aí ele pediu para um bom amigo dormir com ele e que quando ele gemesse, que ele colocasse o pau no buraco, pois queria capturar a Mara. De manhã, havia uma linda mulher nua na sala. O homem, porém, não sabia que se você pegar uma Mara não poderá se livrar dela, e por isso teve que se casar com ela. Eles tiveram filhos e viveram juntos muito felizes. Um dia o homem contou a ela sobre o buraco de onde ela saiu e removeu o graveto. Ela imediatamente voou pelo buraco e nunca mais foi vista. Existem também vários encantos, orações ou feitiços de pesadelo usados para afastar éguas. O uso de símbolos para proteção durante o sono é um traço comum visto ao longo da história. Na mitologia japonesa, o Baku, o comedor de sonhos, é um espírito que devora pesadelos. É retratado como uma quimera, uma fera mitológica composta por uma variedade de partes de outros animais. Depois de acordar de um pesadelo, a pessoa invocava Baku para proteção gritando: "Devore, ó Baku! Devore meu sonho maligno!" Também seria possível invocá-lo antes de adormecer à noite para evitar pesadelos. No entanto, a pessoa tinha que ser cautelosa. Se um Baku permanecesse com fome depois de consumir pesadelos indesejados, continuaria a devorar as esperanças e os sonhos de uma pessoa também. Assim, a pessoa viveria uma vida vazia e sem sentido. Quando dormimos, nosso cérebro passa por ciclos naturais de atividade. São eles: sono sem movimento rápido dos olhos, não REM, e sono com movimento rápido dos olhos, REM. Quando adormecemos, experimentamos os primeiros estágios do sono não REM. No estágio 1 estamos num estado de vigília relaxada e começamos a adormecer. As pessoas que acordam deste estágio muitas vezes acreditam que estiveram totalmente despertas. É comum sentir espasmos hipnóticos, que lembram o salto que uma pessoa experimenta ao se assustar, às vezes acompanhado de uma sensação de queda. No estágio 2, nossa frequência cardíaca diminui e a temperatura corporal cai.
Experimentamos um sono leve. O estágio 3 é conhecido como sono profundo e é o estágio mais comum em que se experimentam parassonias, distúrbios do sono que incluem sonambulismo e terrores noturnos, entre outros. Os terrores noturnos são diferentes dos pesadelos. Estes últimos ocorrem durante o sono REM. Terrores noturnos são episódios de acordar aterrorizado e muitas vezes gritando, chorando, socando ou tentando fugir. A pessoa pode sentir batimentos cardíacos acelerados, respiração pesada, sudorese profusa e fala incompreensível. Mais gravemente, a pessoa pode bater em outras pessoas, danificar pertences próximos ou até bater em paredes e móveis. O conteúdo do episódio é muito difícil, se não impossível, de lembrar. Após cerca de 70 a 90 minutos, experimenta-se o primeiro ciclo do sono REM, que ocorre quando a pessoa passa do sono profundo para o sono mais leve. Experimentamos em média 4 a 6 ciclos de sono REM por noite, que aumentam de duração à medida que a noite avança. Aqui, a atividade cerebral aumenta e o cérebro paralisa o corpo para que a mente possa sonhar com segurança. Caso contrário, a pessoa adormecida caminharia, se moveria e agiria fisicamente de acordo com os impulsos do estado de sonho. É durante o sono REM que ocorre a maioria dos sonhos e pesadelos. A quantidade de sono REM diminui à medida que crescemos, normalmente ocupando apenas 20 a 25% do sono total em adultos, ou cerca de 90 a 120 minutos de uma noite de sono. Uma forma de compreender por que é que as crianças têm mais pesadelos é porque estão mais próximas do inconsciente do que os adultos, uma vez que a capacidade de pensamento racional não está totalmente desenvolvida. As crianças vivenciam monstros no mais próximo ou embaixo da cama, porque é uma realidade para elas. Um pesadelo bem conhecido na literatura ocorre em Crime e Castigo, de Dostoiévski. O herói Raskolnikov, que não tem condições de pagar os estudos, passa por angústias mentais e dilemas morais. Seu nome deriva apropriadamente da palavra russa para cisma ou divisão. Raskolnikov pensa em roubar e assassinar a Leona Ivanova, uma penhorista avarenta e abusiva. Ele decide ensaiar o assassinato e, com o coração apertado e tremores nervosos, vai visitar a casa de penhores, onde penhora um relógio antigo por alguns rublos. Depois, ele vai até a taverna e conhece Marmeladov, um bêbado simpático que descreve os detalhes de sua situação desesperadora. Ao ajudar o bêbado a voltar para casa, o ex-aluno presencia um menino que acaba de ser espancado pela esposa de Marmeladov, que sofre de tuberculose. No dia seguinte, Raskolnikov recebe uma longa carta de culpa de sua mãe sofredora e abnegada. Para apoiá-lo nos estudos universitários, a sua irmã concordou em casar com um homem odioso que ela não ama, na esperança de que ele ajude o seu irmão. Torturado pela carta, Raskolnikov busca alívio em uma taberna onde consome vodka. No caminho para casa, ele fica sonolento e encontra um lugar para se deitar, adormecendo imediatamente tem um sonho. Ele é uma criança de cerca de 7 anos que caminha com seu pai. Parece haver alguma festa, os camponeses cantam e estão bêbados. Uma carroça grande e pesada está parada do lado de fora da taverna. A égua está fraca e não consegue puxar a carroça. A convite do dono, homens bêbados amontoam-se na carroça, rindo da afirmação do dono de que o animal fraco pode puxar a carroça. O dono grita em resposta: "Vou fazê-la galopar", e começa a açoitar a égua que, puxando com toda a força, mal consegue mover a carroça. Quando outros se juntam para bater nela, a criança, chorando e chateada, corre para o cavalo para tentar impedir a crueldade. Ninguém escuta. A brutalidade aumenta quando a égua começa a chutar debilmente em protesto. O dono continua atacando o animal e fica furioso por não poder matá-lo. Quando alguém na multidão grita: "Pegue um machado para matá-la! Acabe com ela", os camponeses furiosos e bêbados se juntam e espancam a égua até a morte. A criança corre até a égua morta, abraça-a e beija sua cabeça sangrando. Seu pai o agarra e o carrega para fora da multidão. O menino soluça: "Pai! Por que eles mataram o pobre cavalo? Eles estão bêbados. Eles são brutais, não é da nossa conta", o pai responde. Soluçando e engasgando, o menino coloca os braços em volta do pai. Raskolnikov acorda aterrorizado, ofegante, com os cabelos encharcados de suor. "Meu Deus", ele grita, "será que eu vou realmente pegar um machado,
bater na cabeça dela, abrir seu crânio? Ele renuncia ao maldito pesadelo e sente alívio. Depois de horas de angústia, porém, Raskolnikov começa a assassinar o penhorista. É o gênio da representação de Dostoiévski fazer com que o pesadelo pareça real e psicologicamente convincente. Se imaginarmos que Raskolnikov chega ao consultório, conheceríamos um jovem agitado, com sofrimento psíquico agudo e obcecado por pensamentos de assassinato. Dada sua situação, não é surpreendente que ele tenha um pesadelo. Certamente existem causas externas. Ele está fisicamente estressado, não tem dormido bem, comido pouco e bebido álcool. Ele está sob muita pressão por causa de sua situação financeira e das notícias alarmantes do casamento iminente de sua irmã. Os problemas psicológicos não resolvidos de Raskolnikov estão sendo repetidos impactando sua atual situação de vida. Sonhos febris são experimentados quando alguém está com febre. Estes são mais vívidos, bizarros e negativos do que os sonhos normais, com temas como distorção espacial, ameaças e perigos e doenças. A obra de Franz Kafka ilustra perfeitamente uma atmosfera de sonho febril. Em seu romance O Julgamento, o protagonista Joseph K. acorda uma manhã sendo preso sem ter feito nada de errado. Ele é acusado de um crime não especificado e desconhecido. O próprio supervisor nada sabe sobre o caso, a não ser que foi enviado por seus superiores. K. é avisado por telefone de que foi convocado ao tribunal, e apenas recebeu pequenos detalhes do local, sem saber o horário de comparecimento. Ele tem grande dificuldade em encontrar o tribunal em um prédio labiríntico e, quando finalmente encontra o local em um canto obscuro do sótão, é repreendido por chegar atrasado. K. tem de ser julgado e defender-se contra um sistema burocrático incompreensivelmente complexo e sem rosto que assumiu o controle total sobre a sua vida e o acusa de acusações que ele nem sequer conhece. No conto de Kafka, A Metamorfose, o protagonista, Gregor Samsa, acorda uma manhã de sonhos inquietos transformado na sua cama num verme monstruoso, retratando uma das formas mais profundas de alienação, um humano aprisionado num corpo não humano. O contraste entre a situação extraordinária da sua transformação e os termos comuns que ele usa para descrevê-la, um inseto tentando começar a trabalhar, cria uma sensação de absurdo. Sua família está horrorizada e enojada, embora ainda haja esperança de que a mente de Gregor permaneça intacta, já que sua mãe o chama de filho infeliz. Psicologicamente, todos nós temos dentro de nós um monstro horrível que precisa do nosso amor. Embora a maioria de nós tenha pesadelos espontâneos que muitas vezes são mais imaginativos, muitos também têm pesadelos, lembranças recorrentes e flashbacks devido a experiências traumáticas. Este é especialmente o caso de pessoas que sofrem de PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Pesadelos pós-traumáticos são especialmente dolorosos porque a pessoa revive um evento traumático, que pode ser tão assustador quanto o evento original. Essa cicatriz psicológica pode piorar e levar ao abuso de substâncias e ao alcoolismo. A terapia do trauma pode apoiar o processo de cura e ajudar a resolver alguns dos desafios diários que essa pessoa enfrenta. Embora possa parecer paradoxal, encorajar a verbalização e a exploração do trauma pode ser catártico. Anotar pesadelos também é uma versão de terapia emocional. Também podemos ter pesadelos recorrentes que podem ou não ser causados por experiências traumáticas. Isto acontece principalmente na juventude, mas a recorrência pode continuar ao longo da vida. Eles recorrem porque estão tentando integrar na consciência algo que falta à pessoa. Normalmente, eles param de aparecer depois que a pessoa percebe qual é a sua mensagem, seja no estado de sonho ou na vida desperta. Quando a atitude do nosso ego muda em resposta aos nossos sonhos, o inconsciente responde. Talvez um dos tipos mais estranhos de sonhos sejam os pesadelos precognitivos ou proféticos. As pessoas tiveram visões aterrorizantes que mais tarde se concretizaram na realidade, como se tivessem momentaneamente obtido acesso a uma porta para o futuro. Estes são relativamente raros e só podem ser verificados como tal quando o evento reconhecido realmente aconteceu. Em sua obra Sincronicidade, um princípio de conexão acausal, o psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung explora coincidências que estão conectadas de forma tão significativa que quebraram todas as probabilidades estatísticas.
Estas são chamadas de sincronicidades ou coincidências significativas, que ocorrem quando um conteúdo da vida interior de alguém, sonho, visão, humor, etc., parece ter uma correspondência na vida exterior. A imagem interior tornou-se realidade. Jung escreve sobre uma visão precognitiva que teve: vi ondas amarelas, escombros nadando e a morte de incontáveis milhares. 2 semanas se passaram e então a visão retornou, ainda mais violenta do que antes, e uma voz interior falou: olhe para isso, é completamente real e acontecerá. Você não pode duvidar disso. Muitas visões continuaram depois desta, incluindo os mares ficando vermelhos de sangue, e sua alma perguntando se ele aceitaria a guerra e a destruição, mostrando-lhe imagens de armas militares, restos humanos, navios naufragados, estados destruídos e assim por diante. Pouco depois, estourou a Primeira Guerra Mundial. Jung escreveu pouco sobre o fenômeno dos pesadelos. É possível, no entanto, interpretar os pesadelos sob as lentes junguianas a partir de sua teoria geral dos sonhos. Ele escreve: os sonhos são produtos imparciais e espontâneos da psique inconsciente, fora do controle da vontade. Eles são pura natureza, eles nos mostram a verdade natural e nua e crua, portanto, são adequados, como nada mais, para nos devolver uma atitude que esteja de acordo com nossa natureza humana básica quando nossa consciência se afastou muito de seus fundamentos e caiu em um impasse. Um conceito fundamental na teoria dos sonhos de Jung é a função compensatória dos sonhos. Os sonhos revelam a inevitável unilateralidade da nossa vida consciente e concentram-se naqueles aspectos que não estão suficientemente dentro do nosso campo de consciência. Jung escreve: toda interpretação é uma hipótese, uma tentativa de ler um texto. Um sonho obscuro, tomado isoladamente, dificilmente pode ser interpretado com certeza. Por esta razão, atribuo pouca importância à interpretação de sonhos isolados. Um grau relativo de certeza é alcançado apenas na interpretação de uma série de sonhos, onde os sonhos posteriores corrigem os erros que cometemos ao lidar com os anteriores. Embora os junguianos atribuam um significado especial ao chamado sonho inicial do paciente em terapia, o analista deve ter cuidado para não atribuir muita importância a imagens oníricas isoladas, mas também compreender os sonhos anteriores, bem como a atitude consciente do sonhador e suas associações pessoais. Um sonho nunca diz você deveria, ou esta é a verdade. Apresenta uma imagem da mesma forma que a natureza permite que uma planta cresça, e cabe a nós tirar conclusões. Se alguém tem um pesadelo, isso pode significar que é muito dado ao medo ou muito isento dele. Os sonhos sempre nos dizem algo que não sabemos e sugerem novas formas de lidar com nossos impasses neuróticos. Não são supérfluos nem gostam de perder o nosso precioso tempo de descanso. Esta é a função autorreguladora da psique, que busca equilíbrio e totalidade. Jung chama isso de processo de individuação, nosso progresso em direção à maturação psicológica. Todo o trabalho onírico é essencialmente subjetivo, e um sonho é um teatro no qual o sonhador é ele mesmo, a cena, o ator, o instigador, o produtor, o autor, o público e o crítico. Esta é a interpretação do sonho no nível subjetivo, em que cada objeto do sonho corresponde a um elemento da própria psique do indivíduo. Jung chama isso de inconsciente pessoal, conteúdos de aquisição pessoal que foram reprimidos ou esquecidos. Este é o lar dos complexos, grupos de ideias ou imagens com carga emocional, que podem ser positivas ou negativas. Pessoas com complexos negativos têm mais pesadelos. Eles possuem um nó de sentimentos inconscientes que podem ser detectados através de seu comportamento e os impedem de alcançar a totalidade psíquica. O nível subjetivo pode ser ainda ampliado com o nível objetivo, que Jung chama de inconsciente coletivo, onde residem os arquétipos, padrões instintivos de comportamento com os quais todos nascemos. Não só as experiências pessoais afetam os sonhos, mas também as forças arquetípicas que possuem uma estrutura mitológica, que inclui toda a herança espiritual da evolução da humanidade. Estes são sentidos no que Jung chamou simplesmente de grandes sonhos. Geralmente, esses sonhos têm poucas associações pessoais e são acompanhados por sentimentos de luminosidade, admiração, estranheza ou horror. Como um apocalipse ou uma teofania, encontro com uma divindade. Como os sonhos contêm imagens que não são criadas com intenção consciente,
eles fornecem autorretratos do processo de vida psíquica e podem ser usados para insights objetivos sobre o telos, propósito, objetivo ou função final da psique. Um sonho pode levar meses ou anos para ser interpretado. Ou talvez nunca cheguemos ao fundo do seu significado. Uma volta do fuso move 1000 fios e só podemos seguir um de cada vez. Na verdade, nem sempre podemos fazer isso, porque o fio visível, mais grosseiro, ramifica-se em numerosos filamentos que, em alguns pontos, escapam à vista. A dificuldade em interpretar sonhos leva muitos de nós a projetar nossa própria ignorância e pensar que tudo isso é bobagem e superstição. O sonho, contudo, é uma autorrepresentação espontânea, em forma simbólica, da situação real no inconsciente, e um símbolo é a melhor formulação possível de um conteúdo psíquico relativamente desconhecido. É o trabalho do psicólogo cuja erudição no simbolismo pode ajudar a orientar o paciente na descoberta de seu verdadeiro potencial. Embora Jung pudesse ajudar outros a interpretar os seus sonhos, e tendo interpretado cerca de 80.000 sonhos na sua vida, ele também teve a humildade de admitir a dificuldade em interpretar os seus próprios sonhos. Ele escreve: "Não entendo meus próprios sonhos melhor do que qualquer um de vocês, pois eles estão sempre um pouco além do meu alcance e tenho os mesmos problemas com eles que qualquer pessoa que nada sabe sobre interpretação de sonhos." O conhecimento não é uma vantagem quando se trata dos próprios sonhos. O pesadelo tem uma intenção, que parece ser comunicar o sofrimento agudo da psique da forma mais dramática. Algum corretivo está chegando à consciência e ameaçando o ego. Este novo conteúdo pode aparecer como um intruso ou atacante, como no seguinte sonho: "É noite e estou sozinho em casa. Acho que posso ouvir um homem tentando invadir minha casa e estou em pânico. Posso ouvi-lo tentar abrir a porta, mas ela está trancada. Sentindo terror por todo o corpo, corro para me esconder debaixo da cama. Percebo que ele encontrou uma janela que está destrancada, acordo em pânico." Neste pesadelo, algum aspecto desconhecido da psique ameaça a pessoa. Os pesadelos são especialmente valiosos por fornecerem uma indicação clara do ego e de sua capacidade de lidar com conteúdos inconscientes ameaçadores. No sonho, a pessoa encontra o que Jung chama de sombra, que contém nossos conteúdos reprimidos e está presente principalmente no inconsciente pessoal. Um tema frequente em pesadelos é ser perseguido por uma figura ou monstro sinistro, o que pode ser comparado ao antigo medo de ser perseguido por um animal predador. Acontece frequentemente que, quando alguém confronta a sombra, a hostilidade se transforma em amabilidade, ou uma fera se transforma em forma humana, com uma mensagem importante e urgente a transmitir como uma visão psicológica. Portanto, deve-se enfrentar os próprios medos, seja no próprio pesadelo ou na vida desperta. Nunca somos capazes de nos esconder da sombra. Parece sempre saber onde estamos. Isso ocorre porque estamos fugindo de um aspecto de nós mesmos. Todo ser humano tem um lado negro e, ao ignorá-lo, apenas lhe damos mais poder para assumir o controle sobre nós, como no estranho caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, resultando em dissociação psíquica. Quando assumimos uma persona que inclui apenas o nosso lado bom e esquecemos o nosso lado negativo, isso cria unilateralidade e reprime as nossas emoções negativas, resultando em neurose e projeção psicológica. Assim, perdemos a chance de nos tornarmos inteiros. A saúde vem de seguir o caminho que é natural e verdadeiro consigo mesmo. Pesadelos são tipicamente símbolos de neurose. Pessoas que sofrem de pesadelos frequentes podem ter mais conflitos psicológicos e questões não resolvidas em suas vidas. Na dimensão arquetípica, os pesadelos são o lado negativo do arquétipo da grande mãe, ou seja, a mãe terrível ou devoradora, que pode ser o resultado final de toda experiência de pesadelo. O analista junguiano Eric Newman escreve: "O simbolismo da mãe terrível extrai suas imagens predominantemente do interior, isto é, o caráter negativo elementar do feminino se expressa em imagens fantásticas e quiméricas que não se originam no mundo exterior. A razão para isso é que a mulher terrível é um símbolo do inconsciente. E o lado negro da mãe terrível assume a forma de monstros. Nos mitos e contos de todos os povos, idades e países, e mesmo nos pesadelos das nossas próprias noites, há bruxas e vampiros, fantasmas e espectros, atacam-nos, todos terrivelmente parecidos.
A metade escura do ovo cósmico preto e branco que representa o feminino arquetípico engendra figuras terríveis que manifestam o lado negro e abismal da vida e da psique humana. Assim como o mundo, a vida, a natureza e a alma foram experienciados como uma feminilidade geradora e nutritiva, protetora e calorosa, também os seus opostos são percebidos na imagem do feminino, morte e destruição, perigo e angústia, fome e nudez, aparecem como desamparo na presença da mãe sombria e terrível. A regressão, tanto para mulheres como para homens, leva de volta ao ventre materno, ao desamparo, ao não ser. Porém, mesmo aqui existe a possibilidade de retornar à superfície com novas possibilidades de vida. Num pesadelo, existe uma tensão entre um retrocesso regressivo para o útero, da mãe devoradora, e o de uma progressão em direção a uma maior consciência e aceitação da vida, da grande mãe. Não é fácil encontrar a origem do pesadelo, porque o conteúdo inconsciente é, digamos, inconsciente. O conteúdo foi reprimido e deve ser trazido à luz da consciência. Durante um período intenso de desorientação e turbulência interna, Jung desenvolveu um método usado para confrontar seus conteúdos inconscientes enquanto estava totalmente desperto e consciente durante a experiência, conhecido como imaginação ativa. Ele foi capaz de enfrentar a noite escura da alma e reunir o tesouro difícil de alcançar. O ponto culminante de suas experiências é apresentado em seu livro vermelho. Jung considerou a imaginação ativa a ferramenta mais poderosa para acessar conteúdos inconscientes. Consiste em dialogar com diferentes aspectos de si mesmo estando totalmente desperto e consciente, o que requer solidão, silêncio e concentração. Muitas vezes, porém, não conseguimos associar o que nos incomoda a algo específico. O analista junguiano Robert A. Johnson escreve: quando isso acontece, você pode ir ao inconsciente em sua imaginação e pedir que o conteúdo invisível se personifique. Você pode iniciar sua imaginação ativa perguntando: e onde está a obsessão? Quem está obcecado? De onde vem esse sentimento? Quem é aquele dentro de mim que se sente assim? Qual é a sua imagem? Qual é a aparência dele ou dela? Na terapia, se o analista se sentir desconfortável com essas imagens perturbadoras, as ignorar, evitar ou der uma interpretação excessivamente positiva delas, o paciente sentirá que o analista não consegue lidar com esse poderoso material psíquico e nenhum progresso será feito. Se, por outro lado, o terapeuta prestar muita atenção às imagens carregadas de afeto do pesadelo, o paciente poderá progredir. A imaginação ativa também permite estender um sonho imaginando onde ele parou. Você pode efetivamente continuar seu sonho e interagir com ele, ampliando-o. Isso é especialmente útil quando você acorda abruptamente no meio de um sonho. Os sonhos e a imaginação vêm da mesma fonte no inconsciente, portanto, é possível continuar a história, passar para o próximo passo que o sonho está levando e resolver todo o problema. Curiosamente, Jung descobriu que o sonho diminui drasticamente quando se faz imaginação ativa. As questões que seriam apresentadas nos sonhos são confrontadas e resolvidas. Como tal, os sonhos tornam-se mais focados e concentrados e menos repetitivos. Jung recomendou esse método para pessoas que estão sobrecarregadas por pesadelos intensos, perturbadores e frequentes. Outra técnica de envolvimento com o conteúdo inconsciente é o sonho lúcido, que ocorre quando estamos sonhando e percebemos que estamos sonhando. O oneironauta é capaz de viajar dentro de um sonho e até mesmo exercer controle sobre o ambiente, interagir com os personagens de seus sonhos e fazer perguntas sobre qual é o seu propósito. Isso também pode ser usado para tratar pesadelos. O sonho lúcido pode ocorrer involuntariamente quando o sonhador percebe algo fora do lugar. Existem, no entanto, maneiras de aumentar a chance de sonhos lúcidos. Ter um diário de sonhos é fundamental para poder anotar ou gravar a própria voz assim que acordar. Depois de fazer isso de forma consistente por um longo período de tempo, pode-se notar certos padrões nos sonhos que se repetem. Um sonho lúcido iniciado pela vigília ou wild ocorre quando você entra diretamente em um sonho vindo da vida desperta. Isso pode ser conseguido deitando-se e sem mover o corpo, enquanto sua mente permanece acordada. Depois de algum tempo, você entra em um estado de meio sono, até entrar na imagem onírica. Você também pode ter alucinações hipnagógicas, vendo ou ouvindo coisas que parecem reais enquanto você passa da vigília para o sono.
Wild pode ser acompanhado de indução mnemônica de sonhos lúcidos ou mild, que envolve a repetição de algum tipo de mantra a cada vez, como quando estiver sonhando, terei consciência de que estou sonhando. Testar a realidade é outra maneira de aumentar suas chances de ter sonhos lúcidos. Uma verificação da realidade ajuda a lembrar-se da situação no mundo real. Nos sonhos, coisas como olhar para um texto, a hora, no espelho, etc., parecerão distorcidas, embaçadas ou diferentes cada vez que você olhar. Se você apertar o nariz, ainda conseguirá respirar. Se você empurrar os dedos contra a palma da mão, ele passa. É útil escolher sua própria verificação da realidade e cumpri-la, praticando-a enquanto estiver acordado. Os sonhos lúcidos podem fornecer uma maneira de explorar seus limites criativos, encontrar aspectos desconhecidos de si mesmo e ter a oportunidade de fazer amizade com sua sombra, o que é um processo que dura a vida toda. Uma mulher com o pesadelo recorrente de ser perseguida por uma figura assustadora aprende sobre sonhos lúcidos. À medida que a figura começa a segui-la, ela percebe que a cena parece familiar e percebe que está sonhando. Com muita coragem, ela se vira para encarar seu perseguidor e grita com ele: "Você não pode me machucar!" Ele para, parecendo surpreso. Pela primeira vez ela vê seus lindos e amorosos olhos. "Machucar você?" ele diz. "Eu não quero machucar você. Estive correndo atrás de você esse tempo todo para dizer que te amo." Com isso, ele estende as mãos, e quando ela as toca, ele se dissolve nela. Ela acorda cheia de energia, sentindo-se ótima por dias. Isto não só ajudou a enfrentar melhor situações desagradáveis, mas também a expressar seus sentimentos quando necessário, enquanto antes ela normalmente evitava ou fugia de tais situações. Pessoas criativas, como músicos, pintores, poetas, escritores, etc., parecem relatar pesadelos com mais frequência do que outras pessoas. Talvez seja porque eles experimentam uma limite tênue entre o inconsciente e o mundo exterior. Seu ego, senso de identidade, está em contato mais profundo com o inconsciente. Portanto, são mais influenciados e menos defendidos contra a influência de processos inconscientes. Eles experimentam mais sofrimento psicológico do que os não artistas. Jung escreve: uma pessoa deve pagar caro pelo dom divino do fogo criativo. Isso não significa que as pessoas criativas sejam mais neuróticas. Pelo contrário, podem ser muito mais completos psicologicamente do que os não artistas, ao envolverem-se em tais tarefas criativas, pois prestam grande atenção ao seu inconsciente. Não apenas o artista, mas todo indivíduo criativo deve tudo o que há de melhor em sua vida à fantasia. O artista tem que sacrificar o seu ego para se tornar o porta-voz do Zeitgeist. Ele é um veículo e moldador da vida psíquica inconsciente da humanidade. A grande obra de arte é um produto da época, de todo o mundo em que o artista vive, e dos milhões de pessoas que o rodeiam, e dos milhares de correntes de pensamento e das inúmeras correntes de atividade que fluem em volta dele. As obras do pintor polonês Zdzisław Beksiński e do artista suíço H.R. Giger foram fortemente influenciadas por seus pesadelos. Beksiński era um artista autodidata que queria pintar como se estivesse fotografando sonhos. Seu trabalho retrata o que parecem ser paisagens pós-apocalípticas ou de pesadelo, com decadência, morte, esqueletos e figuras deformadas. Ele não se inspirou em ninguém, a não ser ouvir música clássica e simplesmente pintar o que lhe veio à mente. Beksiński não estava interessado em interpretar suas obras de arte e recusou-se a fornecer títulos para qualquer uma delas. Ele próprio era conhecido como uma pessoa agradável. A arte de Giger é chamada de biomecânica, a combinação da anatomia humana com máquinas. Isto é algo que caracteriza a nossa era moderna da tecnologia, o mundo das máquinas, que estão lentamente a tomar conta da nossa vida, a tal ponto que muitos de nós não conseguimos viver sem tecnologia. Ficamos enredados nisso. Grande parte da arte de Giger vem de conflitos e sonhos inconscientes, uma autoexploração focada que o levou ao seu abismo escuro interior. Ao procurar a fonte dos seus próprios pesadelos, Giger descobriu a importância psicológica suprema do trauma do nascimento biológico. Sua arte mostra o ciclo de nascimento, sexualidade e morte. Eros e Thanatos, entrelaçados. Existe uma ligação profunda entre estes três temas, o que pode permitir-nos reencontrar a fonte do nosso ser.
Esses dois homens têm uma coisa em comum, eles se tornaram a voz artística do que é a escuridão que existe em nós. Eles foram para os recônditos escuros do inconsciente e se estabeleceram lá. O trabalho deles é um exemplo de como pode ser um confronto com a própria sombra. Aparentemente, todos nós fugimos da casa deles. Eles nos mostram como esses reinos sombrios e reprimidos em nossas mentes podem se tornar obras positivas de arte transformadora. Depois de passar pelos lugares mais escuros, finalmente vemos a luz brilhar novamente em nossa vida. A ficção, por mais surreal que seja, é uma resposta à realidade. A ficção às vezes supera a realidade. Há tantas noites quanto dias, e um é tão longo quanto o outro no decorrer do ano. Mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma certa dose de escuridão, e a palavra feliz perderia o seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Obrigado por dedicar seu valioso tempo para assistir nossos vídeos. Seu apoio e incentivo são a maior motivação para ajudar nosso canal a crescer. Lembre-se de se inscrever no canal para não perder nossos últimos vídeos. Nos vemos novamente nos próximos vídeos.